Alô amigos, muito bom dia, Viva a Vida está no ar e nós esperamos que você viva realmente a qualidade de vida que Deus preparou para cada um dos seus filhos. Tenha um bom dia, um bom sábado, um bom descanso, prepare o seu coração porque amanhã é dia do Senhor. Sendo o dia do Senhor, não é dia de lavar o carro, não é dia de passear no pátio, no clube, é dia de estar na casa de Deus. E a Nova Vida oferece a você múltiplas oportunidades. Temos igrejas espalhadas aqui pelo Grande Rio, nos bairros. Entre em contato com o portal de Nova Vida, temos um endereço, procure saber a mais próxima de sua casa e mesmo que seja longe, frequente, vá, participe, porque com certeza o seu dia e a sua semana e a sua vida pode mudar radicalmente. Estamos aqui para abençoar você. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre um dos assuntos importantes no contexto espiritual e sempre estamos trazendo estas palavras, estas reflexões que podem ajudar você a enfrentar o seu dia a dia. Estamos de volta já já. Estamos de volta com o programa Viva a Vida e mais uma vez quero lembrá-los de que amanhã, sendo domingo, é dia de você estar na igreja. Os assuntos que nós vamos tratar hoje têm muito a ver com aquilo que acontece no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus. E temos aqui ao nosso lado hoje o pastor Adálvaro. Adálvaro, tem um acento aí no Adálvaro, né? De onde vem esse nome, pastor? Bispo, Adálvaro. Eu perguntei ao meu pai certa vez, né? Graças a Deus ele é vivo ainda, o nome dele é José Adálvaro, meu Adálvaro José Cavalcante. E aí eu falei, pai, só arruma esse nome, não. Meu pai colocou esse nome em mim, agora eu coloquei em você, agora você coloca no seu filho. Eu falei, mas eu vou amar o meu filho. Então eu não coloquei o nome de Adálvaro no meu filho. Muito embora hoje eu amo esse nome, agora é um nome raro, né? Quando era primeira criança vez que eu era estou meio vendo complicado. Adálvaro. Tem origem o quê? Portuguesa? Não tenho. Não sabe? Vou fazer uma pesquisa aí sobre Adálvaro, né? Você que está na internet, procure aí no Google Adálvaro, né? Pastor lá do Bom Pastor. É um bairro de Belfort Roxo. Um bairro de Belfort Roxo está cheio de igreja de Nova Vida, né? É uma benção. Que benção, maravilha. Onde é que fica? Fica na rua Serenidade 39, perto da UPA de Belfort Roxo. Não fica próximo da sede ali do Bispo Moacir, não, né? Uns 10 minutos de carro. Ah, é? Ah, que bom. O endereço lá então para os nossos telespectadores? É Rua Serenidade, número 39, ali bem próximo da UPA de Belfort Roxo, bem fácil de chegar. Ok, pastor, hoje nós vamos conversar sobre um assunto aí que é muito bíblico, mas um assunto controvertido para muitos grupos, que é a profecia. Nós sabemos que Deus habilitou a igreja, deu à igreja, vamos dizer assim, instrumentos, deu ferramentas para que ela pudesse exercer a sua função de igreja com segurança e cumprir realmente tudo aquilo que o Senhor Jesus determinou para nós, não é? E uma dessas ferramentas que foi disponibilizada para nós, nós chamamos de os dons espirituais. Deus colocou à disposição da igreja ferramentas chamadas dons. A pergunta é, a igreja tem usado com propriedade essas ferramentas? Bispo, eu acredito que a igreja ela está até usando os dons espirituais. É necessário tão somente que a igreja se paute naquilo que a Bíblia realmente coloca. Muitas vezes as pessoas passam daquilo que a Bíblia baliza. E aí fica uma coisa realmente bastante complicada. Mas a igreja tem usado os dons espirituais. Eu pergunto, pastor, se a igreja tem usado os dons, porque hoje nós estamos convivendo numa situação muito complicada, né? A igreja hoje passa por um período, eu chamaria até de adaptação, né? A igreja está se adaptando a esse modelo pós-modernidade, essas novas tecnologias, tem
A gente tem comentado com colegas, com pastores, muitas vezes o pastor até reclama do púlpito de pessoas que estão assistindo o culto, mas com um telefone nas mãos, né? É verdade. Então a impressão que se tem é que a pessoa está lá no Face, está numa das redes sociais, quando na verdade a pessoa está lendo a Bíblia no seu aparelho, quer seja um iPad, quer seja um iPhone, está lendo a Bíblia. Então a igreja hoje está vivendo esse período. Por essa razão eu me perguntei, será que a igreja está usando com propriedade? Porque os dons, eles foram dados para colocar a igreja, eu diria assim, num caminho em que ela pudesse avançar sem atropelos. E hoje, infelizmente, isso não tem acontecido. Um desses dons, especificamente, que nós gostaríamos de conversar com o irmão hoje, é o dom chamado da profecia. É um dom muito importante, foi estabelecido. Para quê? Para a edificação, para a construção, para fazer com que o povo de Deus realmente fosse um povo, como nós esperamos que seja, um povo forte. A minha primeira pergunta é de definição. O que é profecia? A profecia é a fala de Deus aos homens. Ela fala de Deus aos homens. Como é que isso acontece? Bom, ela traz a vontade de Deus. Ela revela a vontade de Deus. Ela nos ensina a viver, né, como Deus quer, como agrada a Deus. A verdade é que a profecia ela tem um tripé de funcionamento, né? Ela edifica, ela consola, ela exorta. Então nós precisamos ter esse dom sendo exercitado na igreja. E ela realmente é fundamental para a igreja, seja ela, né, moderna, pós-moderna. A igreja ela sempre está no contexto da história. Então a profecia ela precisa ser usada, mas sempre balizando-se na palavra de Deus. O que muitas vezes acontece é que grupos eles saem desse contexto bíblico e passa a ser uma coisa até mesmo difícil para algumas pessoas acreditarem que a profecia vem de Deus. A profecia, então, ela é muito importante para a igreja. O irmão sabe que há uma inclinação na natureza do homem de querer saber o que vai acontecer amanhã. Isso faz parte, vamos dizer, da nossa própria estrutura de vida. A gente, em razão do nosso presente, a gente, de uma certa forma, fica um pouco preocupado com o futuro, a gente quer saber o que vai acontecer amanhã. Então, existe um mercado aí que é muito, vamos dizer assim, farto de pessoas que buscam nele uma orientação, os horóscopos, as predições, as adivinhações. Então, isso, de uma certa forma, cria quase que uma barreira para que a pessoa, na igreja, aceite uma palavra profética. O irmão acredita que em muitas dessas situações entra aí o que nós chamamos de adivinhação, quer dizer, as pessoas estão esperando que o irmão, como pastor, adivinhe o que está acontecendo na vida dela? Infelizmente, algumas pessoas têm essa visão, né, que a profecia é para antever algo da vida particular da pessoa. Mas a profecia, ela realmente anuncia coisas que podem acontecer, vão acontecer, e também ela revela coisas que estão acontecendo sem que seja da vontade de Deus. Então, realmente, quando nós entramos nesse caminho da adivinhação, como o senhor falou, realmente as pessoas ficam preocupadas com o seu futuro, e elas então acreditam que o pastor vai adivinhar o futuro delas, e isso não é possível ao homem. Claro que Deus pode revelar algo, mas a profecia não pode ser vista dessa forma. A profecia ela tem um propósito divino para a edificação da igreja, né? Então não pode ser dessa forma. Eu entendo o que o irmão colocou, mas veja bem, uma pessoa que entra na igreja e que entra com um problema, uma dificuldade, uma crise, ela está esperando, obviamente, ouvir uma palavra. Essa palavra, ela pode ser a palavra que a gente prega, a mensagem que a gente prega, ou pode ser uma palavra que o pastor, vamos, inspirado por Deus, fala a essa pessoa, né? Gostaria que o irmão posicionasse isso aí no nosso próximo bloco, porque é muito importante. A pessoa entra numa expectativa dizendo assim, eu quero que Deus me fale hoje. De que forma Deus pode falar? Como Deus pode falar, né? Será que tem que ter um rótulo, como algumas igrejas usam, né? Eu sou o Senhor que vos fala, que te fala, tá? Seria isso? No próximo bloco o irmão tem aí um tempinho para
pensar e responder, porque é muito importante que os nossos telespectadores tenham consciência da importância desta fala. Fique conosco, a gente volta já já. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Estou conversando com o pastor Adálvaro de um assunto muito importante, mas também muito polemizado, muito difícil de ser tratado e que, de uma certa forma, pastor, eu vou fazer logo em seguida essa pergunta, deixou de ser usado. Uma pessoa que entra, conforme eu comentei, numa expectativa de ouvir uma voz de Deus, ela espera necessariamente uma palavra profética, ou ela espera uma palavra que o irmão está pregando, que o vocal cantou, que alguém falou? Como acontece isso? Bom, bispo, a pessoa realmente entra com vontade de ouvir a voz de Deus. Se ela realmente tiver com o coração aberto, ela vai ouvir a voz de Deus, ou através de um cântico, ou através da própria mensagem, que é realmente o sermão profético. E eu me lembro de uma vez na igreja que, dentro do momento do louvor, eu, inspirado por Deus, mandei um irmão abraçar um outro irmão. E uma irmã estava muito desesperada, e uma irmã inclinada por Deus foi e abraçou essa irmã. E ela saiu de lá completamente restaurada. Então, muitos usam ato profético, uma palavra profética. Eu acredito que quando a pessoa tem um coração aberto para Deus, ela realmente vai ouvir algo de Deus. E nós não precisamos, assim como você falou, mencionar eis a voz do Senhor. Isso é mais uma caricatura, né? Eu acredito que a pessoa realmente com o coração aberto, até mesmo em casa, pode ouvir um cântico e ser ali tocado pelo Espírito Santo e ser restaurado, ser consolado ali pelo Senhor. Mas então, o irmão há de convir que quando alguém levanta a voz para falar assim, parece que cria um impacto muito maior e gera assim, uma imagem de verdade muito maior do que o irmão num corredor, num abraço de uma pessoa, conversando informalmente, mas solta uma pérola, né, que não deixa de ser uma palavra de edificação, conforme o texto diz, né, que a profecia visa edificar a pessoa, mas quando tem aquele rótulo parece que impressiona mais. A situação que eu quero conversar com o irmão é o seguinte: se a profecia é tão importante para a edificação da igreja, para a construção de vida, por que ela deixou de ser usada? Eu já estou há muitos anos no ministério, há muitos anos. E para ser sincero, eu tenho ouvido neste contexto de dom profético, porque nós sabemos, não entra no mérito aqui, que há o dom de profecia que é facultado a todos aqueles que creem em Jesus. Paulo fala em 1 Coríntios 14, né, que há esse dom específico, que é o dom de profecia. Qualquer pessoa, digo qualquer pessoa, na expressão de que alguém que confia em Cristo, aceitou Jesus, foi batizado, tem, vamos dizer assim, a liberdade de ser usado como profecia, num ato profético. As filhas de um profeta, né, estavam lá quando Paulo foi visitá-lo e elas ficaram caladas porque elas tinham o dom de profecia, mas como se tratava de um pastor, foi preciso que um outro dom se manifestasse. Existe o dom profético, mas é o dom ministerial, né? Mas eu pergunto, por que esse dom deixou de ser usado? O dom de abençoar, de edificar. Justamente como o senhor colocou, que a igreja, ela vive num contexto de história, de pessoas que vão atrás de adivinhação. Eu acredito que nós ficamos até tolhidos. Muitas vezes nós recebemos a inspiração e ficamos até tolhidos de falar. Mas quando a gente realmente está centrado na palavra de Deus, a gente sente a confiança de dar aquela palavra profética. Mas realmente há um contexto de erros, pessoas que às vezes pegam uma pessoa que está em uma situação de fraqueza, de dificuldade, e lançam uma palavra que muitas vezes não é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. A pessoa conhece a história da pessoa e tenta falar algo da parte dela, tentando impressionar.
Então a igreja ficou realmente tolhida nessa questão. Então nós precisamos vencer isso, sentir realmente a inspiração do Espírito Santo e falar quando realmente o Senhor mandar falar, né? Porque a profecia ela tem que ser usada, porque ela precisa ser colocada para a igreja num contexto de consolo, de edificação, de exortação, que é a mesma coisa que encorajamento. Então nós não podemos deixar de exercer esse dom tão importante para a igreja. Bem, se ele é tão necessário, se ele é tão, vamos dizer assim, básico para nós vivermos essa vida edificada, uma vida, vamos dizer, transformada, né? Eu pergunto, nós podemos nos privar? Não, eu não preciso de profecia para viver assim. Eu posso viver sem nenhum envolvimento desse dom na minha vida. É possível isso? Não, não é possível. Mesmo porque, para mim, né, e eu acredito o bispo também, a visão, creio, da nova vida, que a maior profecia é a própria palavra de Deus. Tá? Então, nós temos que ter intimidade com esse dom. Tá? Não podemos deixar de usá-lo, porque é importante para a igreja. Se a gente deixar de usar a profecia, nós deixaremos de ser profetas. E como o senhor falou, nós somos a igreja do Senhor, é o reino de sacerdote, é o reino de profetas e profetisas do Senhor. A profecia, querido, está limitada apenas, a gente volta a esse tópico aí, apenas à exposição da palavra, porque a palavra de Deus é a palavra profética, né? Ela está ligada apenas à exposição da palavra, ou essa profecia ela pode ser, vamos dizer, aplicada nos outros setores da vida, independente de púlpito? Eu acredito que ela possa até ser usada. O irmão pode ter uma palavra profética, por exemplo, na sua casa, para sua esposa, para os seus filhos? Sim, porque como nós sabemos que a profecia, ela anuncia coisas e ela denuncia coisas. Denuncia. Coisas que estão erradas, Deus revela para que possam ser consertadas. Então, a profecia ela não se dá tão somente no âmbito da igreja, ela se dá em todos os aspectos da vida, desde que, né, seja pautada dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus ela dá um norte para a profecia. O que acontece é que as pessoas realmente acham que para ser profeta tem que falar aquela tão mencionada frase, eis, o Senhor está falando. Isso aí, como você falou, gera uma expectativa, mas não é necessário falar esse tipo de coisa, né? Então, a profecia pode ser falada em qualquer ambiente, desde que é pautada na palavra de Deus. Hoje a gente tem uma avaliação assim, um pouco rasteira a respeito do tema, porque, como eu disse, está sendo pouco usado. Mas quando nós começamos o trabalho aqui no Brasil, principalmente com o bispo Roberto, que chegou a escrever um livro sobre a verdade bíblica, sobre a profecia, porque naquela época era muito comum. De uma certa forma, a profecia era usada até mesmo como um meio de controle. Quem tinha o dom profético controlava a vida de outras pessoas, né? Então, hoje, isso aí, de uma certa forma, foi mudado, já não temos mais essa ênfase. No próximo bloco, eu gostaria de conversar com o irmão a respeito disso aí, como o dom ficou deturpado, como pessoas passaram a usar esse dom como uma forma de controlar a vida de terceiros. É muito importante, porque eu espero que a igreja passe por um processo de restauração e que nós, pastores, sejamos verdadeiramente usados como profetas de Deus. Fique conosco, a gente volta já já. Você está assistindo o programa Viva a Vida. Eu estou falando com o pastor Adálvaro, lá de Bom Pastor. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta, queridos, com o programa Viva a Vida, que está falando o bispo Tito Oscar,
e hoje nós estamos conversando com o pastor Adálvaro, lá de Bom Pastor, Belford Roxo, mais uma igreja de Nova Vida. Eu sei que o assunto é um pouquinho denso, é complicado, mas é importante que nós façamos comentários a respeito, pastor, para clarear um pouco esses mistérios que existem dentro da igreja. Eu me lembro que quando o bispo escreveu aquele livro, ele escreveu, obviamente, forçado por circunstâncias. Em relação ao contato que ele começou a manter no início com muitos membros e crentes de outras denominações, ele começou a perceber que muitas pessoas estavam trabalhando nessa área de profecia, mas como um meio de controle. Então, quando queria atemorizar alguém, ficava-se de pé e dizia: eu, Senhor, estou falando, você, papapá. Então ele criou, vamos dizer assim, uma certa aversão e escreveu esse livro, A Verdade Bíblica. Só que o livro foi tão forte que inibiu, de uma certa forma, tirou de nós que estávamos o acompanhando até o desejo, vamos dizer assim, de se manifestar publicamente. Porque há uma diferença entre uma palavra profética e uma palavra de interpretação, que é um outro dom, né, que a Bíblia disponibiliza para nós, né? A pergunta é o seguinte: como é que a gente pode conciliar isso aí, não perdendo a capacidade de profetizar, mas ao mesmo tempo não incorrendo nesses erros tão comuns de querer, através de uma palavra, governar a vida de alguém? Bispo, há aquela frase, né, que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então nós temos que ter equilíbrio. Certamente o Bispo Roberto foi inspirado por Deus para escrever esse livro, para dar o equilíbrio. E muitas vezes as pessoas perdem o equilíbrio. E como a Bíblia diz, Jesus, né, colocando, ele falou que conhecereis a verdade vos libertará. E nós não podemos ficar presos a nada, a não ser o Senhor, né, o nosso Deus, porque tem pessoas que realmente pegavam esse dom e ficavam tentando manipular a vida das pessoas, como ainda acontece hoje. Mas graças a Deus que o Bispo Roberto foi usado por Deus para escrever esse livro e tolir alguns exageros, porque o que realmente Deus quer é que sejamos usados pelo Espírito Santo, mas no intuito de abençoar, de edificar, de consolar, de exortar, encorajar as pessoas a viverem conforme Deus quer, e não tentando manipular, né? Porque não tem lógica isso. A igreja não precisa manipular a vida de ninguém. Então nós precisamos viver realmente profetizando aquilo que realmente Deus nos manda fazer, né? Há alguns teólogos, uma linha teológica, que defende o seguinte, que a profecia ou a manifestação destes dons foi necessária, principalmente no estabelecimento da igreja primitiva. Foi necessário. Mas que hoje não precisa mais. Que a igreja hoje não necessita mais da manifestação do dom profético. Isso é uma linha teológica que defende essa posição. O irmão concorda com isso? Bispo, eu não concordo, porque se está escrito na palavra que a profecia ela tem esse tripé de funcionamento, que é edificar, consolar e exortar, ela não pode deixar de ser usada. Ela foi usada na igreja primitiva, foi usada na igreja, né, passada e atual, e vai continuar sendo usada, porque as coisas de Deus são eternas, né? Então não tem como a gente abdicar de um dom que Deus concedeu à igreja. Então essa teoria, essa linha de pensamento teológica, para mim, não é válida. O irmão fez menção aí da citação de Paulo, na definição que ele faz lá em Coríntios, né, de que a profecia serve para encorajar, consolar, né, edificar. Como é que uma profecia pode edificar uma pessoa, abençoar uma pessoa ou encorajar uma pessoa? Que tipo de profecia seria essa? Bom, a edificação, ela parte do princípio de ensinar a viver conforme o querer de Deus. O encorajamento é necessário porque esse mundo é tão difícil, né, bispo? E nós precisamos ser encorajados a levantar e caminhar. Certamente, eu lembro que o senhor fez um programa recente falando sobre fracasso, né? Foi. E as pessoas precisam ser encorajadas, então, e também consoladas,
por conta dos fracassos, das dificuldades que nós enfrentamos. Então, a profecia ela é necessária para dar força à igreja. Porque, ao contrário do que se fala, alguns lugares falam que a igreja não foi feita para sofrer. Claro que a igreja não foi feita para sofrer. Mas a igreja ela foi feita para vencer, mas para vencer é preciso lutar. Então, o encorajamento, o consolo o ensino de como se viver agradando a Deus sempre será necessário. Mas veja, pastor, quando Paulo, eu falei daquelas filhas de Ágabo, né? Paulo estava na casa e elas eram profetisas, mas não falaram nada para o apóstolo. Aí, de repente, entra um líder, um ministro, né? Com dom profético, e dá uma profecia que não tem nada a ver com encorajamento, não tem nada a ver com edificação. Ele amarra o cinto e diz, olha, com você vão fazer isso. Ele estava profetizando ali problemas, dificuldades para o apóstolo. Tanto é que o apóstolo ficou um pouco aborrecido, zangado, né? E disse, olha, eu estou pronto para morrer, vocês estão completamente errados. Como é que a gente pode entender uma profecia dessas que tem esse sentido assim de despertamento, chamar a atenção? Olha, seria no caso assim, Paulo, tome cuidado a partir de agora, seria mais ou menos isso? Sim, eu vejo que seria um viés de encorajamento. Encorajamento, né? Porque há um problema que irá acontecer, mas você vai vencer, você vai enfrentar, né? Então, como eu falei, realmente é um viés de encorajamento. Quando você ouve uma profecia, olha, vai acontecer isso, mas com certeza Deus está avisando para você se preparar, se fortalecer ainda mais e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Eu penso que é nesse sentido aí, de Deus estar nos avisando, exatamente, né? Nos preparando, diz, olha, cuidado, como Jesus disse, vigiai e orai, né? Para que vocês não caiam em tentação. Muitas vezes isso vem através de uma palavra de orientação, uma palavra profética, que nós esperamos tenha acontecido hoje, né? Dentro de tudo aquilo que foi falado, possivelmente uma palavra foi plantada no seu coração. Não desanime, fique firme, Deus tem coisas boas para você, né? Deus tem interesse na sua vida. Pastor, muito obrigado pela participação e sucesso lá no seu trabalho, lá de bom pastor. Amém. Seja um bom pastor. Amém. Em bom pastor. Amém. Obrigado. E nós estaremos de volta no sábado próximo, neste horário. Lembrando que amanhã você tem a oportunidade de estar também na casa do Senhor e, quem sabe, ouvir uma boa palavra profética que vai edificar e encorajar a sua vida. Então, até novamente nos encontrarmos, um bom dia, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Restitui a nossa vida, aquilo que se perdeu, Deus. Oh, diga, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erra, cante, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera. Levante a sua mão e vem o tempo.
E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, creia, porque o poder pode ressuscitar no fundo da sua alma. Cante, ei! Restitui, eu quero de volta